Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui com vocês, Pastor Sinésio. Esse é o seu canal, A Palavra Responde. A Palavra Responde. Ela nunca nos deixa no escuro, ela nunca nos deixa saber o caminho a seguir, como agir nas questões da vida diante do nosso Deus. A Palavra Responde. E hoje é dia do nosso quadro Respostas, né? Já que a palavra responde, dia das respostas. Vamos fazer perguntas aí que vocês têm participado e enviado aqui pra gente. A gente conversa, a gente elabora aqui uma resposta e trazemos nesse instante para vocês. Antes, porém, de continuar, eu queria falar com vocês sobre a minha plataforma de produtos digitais, o Hotmart. E ali eu tenho cerca de 30 títulos falando sobre diversos assuntos. Por exemplo, aqui na tela estão os comentários bíblicos que eu estou produzindo ao longo desses anos. Daqui a alguns dias, todas as epístolas gerais estarão concluídas, ou seja, será possível você estudar as epístolas gerais por meio dos comentários que eu tenho escrito. Aí tem vida cristã também, tem família e diversos outros assuntos que você pode usar aqui para abençoar a sua vida, e fazendo isso está abençoando também a nós. Ok, queridos? Então, o link está aí na tela, né? Se você quiser visitar e conhecer nossos materiais, eu espero que alguma coisa ali te agrade. E sem delongas, então, vamos à pergunta do dia. E, como sempre, vocês sabem, a minha equipe está aqui, apostas me ajudando. Certo, pastora Silvana? Certo. Olá, meus queridos. A pastora Silvana está aqui, né? Vai nos assessorar nesse processo, vai ficar apertando os botões ali, me ajuda na leitura. E eu acho que ela vai ter uma coisinha a mais para fazer hoje. Pastora, qual é a pergunta do dia? Quem é que mandou essa pergunta para a gente? A pergunta do dia foi mandada por mim. Isso, eu falei que tinha uma coisa a mais. Quem hoje pediu para comentar o assunto aqui foi a própria pastora, né? O assunto que ela está lendo. E qual é a sua pergunta, né? Vou colocar ela aqui na tela e ela vai falar a pergunta do dia. Fazendo as minhas leituras diárias, e sempre chama a atenção algumas coisas que Jesus faz, né? E eu estava lendo sobre o endemoniado, o pai que tem um filho endemoniado, e Jesus pergunta para ele, por quanto tempo isso acontece? Eu achei estranho, eu falei, não achei estranho, é um questionamento que eu penso que não é só na minha cabeça, na cabeça de vários que lê a palavra de Deus, porque entende que Jesus sabe todas as coisas, porque Ele é Deus, né? Sim. E aí essas perguntas que Jesus faz, né? Se isso é pelo fato dele estar a forma humana, né? A humanidade dele. Exatamente. Ele sabe todas as coisas, mas será que o fato dele estar como um ser humano, né? A humanidade dele limitou o poder dele? Veio essa pergunta na mente, né? Então, eu queria trazer aqui por respostas essa pergunta para, de repente, clarear a cabeça de muita gente aí. Tá certo. Então, a pergunta tem a ver com a questão da onisciência de Cristo, né? Ele pergunta coisas que deveria saber, em tese, né? Sendo onisciente. E a onisciência é um atributo da divindade. Por isso eu peguei a pergunta e deixei nesse resumo aqui, ó, né? A humanidade de Cristo afetou a sua divindade? E aí entram todos os atributos divinos, né? Onisciência, onipotência, né? Onipresença e por aí afora. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho a partir de agora. Bom, o que despertou então essa pergunta? A pastora já explicou aqui. Foram algumas passagens, né, onde Cristo, ele parece, e perceba, né, que observe que eu estou usando o verbo parece, parecer, né? Parece que Cristo não sabe algumas coisas. Vamos ver algumas dessas passagens? Eu separei aqui, acho que 3 para vocês. A primeira, né? Dessas situações que Jesus parece desconhecer algumas coisas, acontece logo depois do Monte da Transfiguração, que é justamente a passagem que a pastora citou aqui. Tá? A gente vai ler aqui só para a gente contextualizar. Pastor, me ajuda aí, por favor.
homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Marcos 9, 17 a 21. Eu vou complicar, né? Só para gosto de apimentar uma situação. Olha isso aqui que interessante. Quando o demônio viu Jesus, o demônio se manifestou. Ou seja, o demônio, que nunca estivera ali naquele contexto, aquele menino, mas ele sabia quem era Jesus. Mas olha a pergunta que Jesus faz, né? Há quanto tempo ele está assim? Ele não deveria saber? Talvez alguns imaginem isso, mas Jesus era onisciente. Por que ele pergunta uma coisa dessas? Tem outra passagem, né? E essa daqui tem a ver com o endemoniado gadareno. De novo, uma situação envolvendo endemoniados aqui, tá? Olha só o que aconteceu. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Marcos 5, 8, 9. De novo uma pergunta: qual é o seu nome? Ou seja, Jesus aqui questionando algo que, em tese, um ser onisciente não faria, ok? E a última que eu peguei aqui, aí não tem a ver com o endemoniado, aquela passagem famosa, né, da mulher do fluxo de sangue. Vamos ver. Ela chegou por detrás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Lucas 8, 44, 45. E de novo uma pergunta: quem tocou em mim? Né? Ali. Pedro questiona, né? Mas está todo mundo te apertando. Mas o ser onisciente saberia cada item que está ali do lado dele. Mas Jesus pergunta: quem tocou em mim? Né? Então, são questões que parece que Jesus desconhece alguma coisa. Tá? Agora, por outro lado, tem situações inversas, onde Jesus ele demonstra conhecer algumas coisas de uma forma sobrenatural. Coloquei dois exemplos aqui. O primeiro exemplo tem a ver com aquele encontro entre Jesus e Nicodemos. Esse aqui eu vou ler, né, para vocês. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3, do 1 ao 3. Olha só, queridos. Nicodemos faz uma pergunta aqui, né, faz uma afirmação em relação a Jesus. A resposta de Cristo parece que não tem nada a ver, e de fato não tem, com aquilo que ele fala. A resposta de Jesus, querido, é dada em direção ao coração de Nicodemos, aos seus anseios espirituais. Percebe o que ocorre aqui? É diferente. Jesus não está respondendo uma coisa direta, não. Fica meio estranho a conversa de Jesus, aparentemente, no primeiro instante. A segunda situação ocorre quando Jesus e os discípulos estavam a caminho de Cafarnaum. Leia aí, pastora, por favor. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estão discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e servo de todos. Marcos 9, de 33 a 35. Então olha que coisa interessante, né? Eles estavam no maior bafafá no caminho lá, eu sou grandão, sou eu que vou sentar ali, eu que vou acular, etc. E quando Jesus questiona, aí fica tudo pianinho, né? Aí ninguém abre a boca. Mas olha o que Jesus faz. Né? Senta aqui, galera. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último, será o último, servo de todos. Percebe o que Jesus fez? Deu uma resposta sem haver
ali uma pergunta explícita, sem haver uma exposição. Então, ora Jesus parece desconhecer e ora Jesus demonstra conhecer. Como nós devemos entender esta situação? Bom, antes de prosseguir, só queria fazer um comentário. Essa questão da humanidade e divindade de Cristo, ela divide, queridos. Não é, às vezes, os nossos pensamentos aqui de meros mortais, não. Né? Ela divide as opiniões aí de grandes pensadores das Escrituras e ao longo dos séculos. Né? Essa discussão ela é muito acalorada em alguns instantes e existem diversos ismos por aí falando sobre se Cristo tinha uma humanidade completa, se não tinha, como é que isso funcionava e assim por diante. Então, é uma pergunta assim, bastante importante e que divide a opinião de muita gente por aí, tá bom? Mas vamos continuar aqui na nossa prosa. Olha só, e temos aqui um outro detalhe ainda, né? Quando nós vamos nos sermões proféticos, por exemplo, né, Jesus falando ali sobre as coisas do final dos tempos, né, ele traz uma série de profecias. Mateus 24, Lucas 21, ele fala muito sobre isso. Então, ele fala sobre o futuro, né, das revelações. Então, ora parece que não sabe, ora discerne o coração das pessoas, ora fala do futuro. Como é que fica isso? Bom, para responder essa pergunta, né, a humanidade de Cristo afetou a sua divindade? Nós temos que passar, né, por algumas questões. E a primeira é deixar isso aqui muito claro. A humanidade de Cristo é uma realidade estabelecida pelas Escrituras. Esse é um ponto muito importante. E olha só onde começa essa história. Lá no Gênesis, capítulo 3, no verso 15. Leia isso para mim, por favor, pastora. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O descendente dela, ou seja, a mulher teria um filho que ia pisar a cabeça da serpente. O próprio evangelho, né, chamado por alguns aqui. Em Isaías 7,14, isso é confirmado. Olha que o Senhor fala lá por meio de Isaías. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Humanidade de Cristo. Isso João fecha depois de João capítulo 1, verso 14, onde ele diz, né? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a humanidade de Cristo é uma realidade, então, trazida pelas Escrituras desde o princípio. Esse é um ponto muito importante. Segundo ponto, queridos, aqui, a humanidade de Cristo é uma condição, né, sine qua non para a nossa redenção. Ai, pastor, que palavra é essa? Está xingando a gente. Não está xingando, não é isso, né? Que sem a humanidade de Cristo não haveria redenção. Sem a humanidade, sem o Cristo homem, não aconteceria a redenção. Vamos ler alguns textos que falam sobre isso. Primeiro, Romanos 8, do 3 ao 4. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Então aqui falando que a redenção, né, ela é operada por meio da manifestação física do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é mais interessante ainda, né, porque o autor ainda é mais claro, né? O autor de Hebreus, capítulo 2, versos 14 ao 17. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é
a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Esse texto aqui ele é muito interessante, eu dei 2 destaques aqui, né? Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Explícito, pessoal. E aqui embaixo, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Em todos os aspectos. É interessante que ele fala aqui, ó. É claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Queridos, quem pecou contra Deus foi o homem. Eu falo sobre isso no livro do Apocalipse, dou uma explicação bem aprofundada sobre esse processo, né, da necessidade da humanidade de Cristo. Se Jesus fosse menor, né, diferente do homem para baixo, né, algum ser inferior ao homem, ele não poderia ser o nosso Redentor. Se Jesus fosse uma vírgula acima do homem, ele não poderia ser o nosso Redentor. Tá? Porque a redenção, a lei da redenção, conforme está no Deuteronômio, exige que seja um parente que redima aquele que se tornou escravo. Tá? A lei da redenção do Antigo Testamento, ela é uma parábola, né? Ela é um tipo da redenção trazida pelo Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um ponto importante. Sem a humanidade de Cristo, não haveria redenção do ser humano. Não podemos esquecer isso nunca. Então, para responder essa questão, né, da humanidade de Cristo, se ela afeta a divindade, nós temos que passar por 2 vertentes. Tá? Primeira, enquanto homem, Cristo dependia do Espírito Santo para desenvolver o seu ministério. Ele era homem, sim. Então, como ele realizou tudo isso? Por meio do Espírito Santo. Vamos ver alguns textos que falam e deixam isso muito claro. Primeiro texto é esse aqui, ó. João 3, do 31 ao 34. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isto se testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Olha que interessante isso aqui, né? Não lhe dá Deus o Espírito por medida. O que isso significa? Eu traduzindo aqui, que o Espírito Santo operava plenamente na vida do Senhor Jesus Cristo. Operação plena. Aliás, nessa parte, Jesus ele deixa um modelo aqui para nós, né, de que nós podemos também ser cheios do Espírito Santo, e ele evidencia isso, sabe quando? Quando ele diz o seguinte, que nós faríamos as mesmas obras que ele, e as faríamos ainda maiores. Como faríamos isso? Pelo poder do Espírito Santo, queridos. E o fato de fazer obras maiores que Jesus não nos qualifica como Deus, ou deuses. Não. Nós somos homens ainda, mulheres aqui, usados pelo Espírito Santo de Deus. Foi dessa forma que Jesus atuou de uma maneira plena. Segunda passagem, João 5, 19 e 20. Presta bem atenção nessa passagem. Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Então aqui Jesus mostra qual é a sua relação com o Pai. É como se estivesse dizendo o seguinte, ele ia fazendo aqui as coisas que Deus ia mostrando para ele, né, e levando ele a realizar. Né? O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Como? Porque ele tinha o Espírito Santo operando na vida dele plenamente, comunhão plena, intimidade plena com o Pai. Tanto que ele fala, né, eu e o Pai somos um. Havia uma extrema afinidade entre eles, como não poderia deixar de ser. E o último texto que eu separei aqui, é muito explícito nessa relação, é Atos 10, 37 e 38, que fala assim, ó,
Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Olha, essa parte é muito interessante, né? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Então, esse texto é muito claro, né? O que ele está dizendo aqui. Por que Jesus é chamado de ungido com letra maiúscula, né? Cristo, né? Significa ungido no grego. Porque o Espírito Santo operava plenamente na vida dele. Deus o levantou para ser o nosso Redentor, o homem cheio do Espírito Santo que se tornou modelo para nós. Além de ser o Redentor, é um modelo de como nós podemos e devemos, né, exercer o nosso ministério diante do Senhor. Aqui está, né? Então Jesus, ele tinha a plenitude do Espírito Santo na vida dele. Se como homem, então, ele não tinha mais os atributos divinos, mas pleno do Espírito, o Espírito Santo continua sendo Deus e é onisciente. Então, por meio do Espírito Santo, ele sabia as coisas, ele tinha as liberações, ele fazia as operações ali, enquanto homem, ok? Ele dependia do Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto, queridos, é que Jesus adotava certas atitudes por causa do público. Isso aqui para mim é muito, a gente prestar atenção nesse detalhe. Jesus, ele faz muitas perguntas ao longo do seu ministério. Aliás, se nós aprendermos a fazer perguntas como Jesus fazia, nós professores, pregadores aí, teremos assim muito sucesso no nosso ministério. Amém. Porque ele sabia despertar a atenção das pessoas, ele sabia trazer uma informação para as pessoas, às vezes por uma simples pergunta. Então ele usava isso como uma ferramenta. Para quê? Olha esse exemplo, é muito interessante. A ressurreição de Lázaro, por favor. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Eu sabia que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui. Ele não estava ali fazendo nenhuma apresentação, nenhuma performance, né, para o público, para enaltecer aquele momento. Não. Para que eles creiam que tu me enviaste. É só para o povo entender o que estava acontecendo com toda clareza naquele instante. Por isso ele tem aquele comportamento. E aí, vamos transferir isso para cada pergunta que ele fez. Há quanto tempo o menino está assim? O público não sabia quanto tempo o menino estava daquela forma. Então, essa informação ela tinha relevância para que todos percebessem o tamanho do milagre que aquela criança, que aquele pai estava recebendo naquele instante. Percebeu que alguns textos, quando falam da cura de alguns aleijados, falam que ele, desde a nascença, há 38 anos ele está dessa forma. Para quê? Para que se entenda o que Deus está fazendo, né? A dimensão da operação do Senhor naquele instante. Então, as perguntas têm esse foco. Quem me tocou? É óbvio, tanto ele sabia que ele sabia de ser tocado, ele sabia que alguém tinha sido curado, ele fala sobre isso. Então, quem me tocou não era por causa dele, era para que aquela mulher testemunhasse para todos que estavam presentes aquela situação, e eles vissem o que Deus era poderoso para fazer. E eu costumo pregar e dizer o seguinte, que aquela mulher ali foi um estímulo para Jairo. Ela sofria há 12 anos, e Jairo ali, com a sua filha morta já, de 12 anos, ele vê a operação de Deus sobre um problema que já tinha 12 anos. Resolvido num toque. Percebe tudo que Jesus está fazendo em cada situação? E assim por diante. Põe o teu nome, né? A questão do gadareno lá. Ali Jesus está nos ensinando algumas coisas, ensinando sobre a operação dos demônios, ensinando ali que às vezes não é um só, existem muitos operando na vida de uma pessoa, ensinando que eles são entidades que têm uma personalidade, que eles têm um nome, inclusive. Então, várias coisas Jesus vai ensinando sobre cada ponto. Como? Fazendo perguntas, fazendo as pessoas expor ali quais eram as circunstâncias, as condições e assim por diante.
Quando não precisava disso, ele já ia direto ao ponto, como foi com Nicodemos, ia direto ao ponto, como foi com os apóstolos, e assim por diante. Tudo isso dentro do contexto do Espírito Santo e visando a edificação e que eles crescem em Deus. Que tudo que ele fazia é para que o Pai fosse glorificado. Então a humanidade de Cristo afetou a sua divindade? Chegando aqui ao final da nossa pergunta, sim, afetou, queridos. O apóstolo Paulo, Filipenses 2, fala que ele se esvaziou a si mesmo, tomou a forma da condição humana. Então Jesus ele não tinha nenhum atributo, nem poderia ter. Se ele não fosse um homem perfeito, ele não poderia ser o nosso Redentor. A única diferença que Cristo tinha em relação a nós, e nós lemos aqui, a Virgem conceberá. Ou seja, Jesus não poderia ser um pecador. Ele tinha que ser semelhante, mas não ter a mesma natureza do pecador. Por isso, ele não traz no seu corpo a natureza pecaminosa, caída, herdada de Adão. É daí que ele nasce de uma virgem e nasce concebido pelo Espírito Santo. Essa é a única diferença. Tá? Porque o Cordeiro, a exemplo do que é tipificado no Antigo Testamento, ele tinha que ser perfeito, sem mancha, sem mácula, para poder redimir o pecado de todo mundo. Então, afetou sim. Jesus ele não era onisciente, nem onipresente, nem que é como, físico, onipotente, não foi. Mas ele fez tudo isso pelo poder do Espírito Santo. E quando ele parece que não sabe, não é isso. Ele poderia sim pelo Espírito saber e até sabia, tenho certeza disso. Mas fazia as suas perguntas, as suas colocações, sempre visando a edificação do seu público. Essa então são as minhas considerações sobre a questão se a humanidade de Cristo afetou ou não a sua divindade. Ok? O que você acha? Deixa aí os seus comentários também. Qual é a sua opinião sobre essa questão toda? E aí, pastora? Tirei um pouco das suas dúvidas? Ajudei ou não? Ai, Deus. Eu fico glorificando a Deus porque a palavra dele realmente responde, A palavra responde. Mostra tudo como as pessoas têm que saber, entender. Tem que questionar mesmo, Sim. Tem que perguntar. E é gostoso de ver. Parece que tira assim uma venda dos olhos, assim, a gente começa a ver com mais clareza algumas situações que o próprio Jesus passou, Então é muito bom. Realmente uma bênção. Amém. Então, Palavra Responde, hoje com o quadro Respostas. Aí, hoje respondendo a pergunta da pastora Silvana aqui. E fechando, queridos, fechando esse processo aqui, como eu disse no começo, essa aqui é só uma síntese, só uma coisa muito superficial. Não entrei aqui na teologia do processo, nada dessas coisas. Só uma resposta muito prática e simples para ajudar aí aqueles que têm dúvidas nesta área. Mas se você quer estudar muito sobre a humanidade de Cristo e a sua divindade, Epístola aos Hebreus, esse comentário aqui eu falo muito sobre isso. O texto que eu citei de Hebreus 2,14, aqui eu comento em detalhes. Pedro fala sobre a obra da redenção bastante, já comentei sobre isso também. Aqui em 2 Pedro, o apóstolo vai falar sobre a natureza divina e a natureza humana. Como Cristo participou da nossa natureza para nos levar a participar da natureza divina. Tem de novo a ver com a humanidade, tem a ver com redenção e assim por diante. Então, 2 Pedro. E lá no Apocalipse, então, tem todo o desfecho da obra da redenção. De novo, nós temos que abordar, principalmente nos capítulos 5, a questão da humanidade de Cristo. Então, quer estudar bastante sobre isso? Há alguns materiais aqui que eu escrevi e que te ajudam e que está lá no nosso espaço no Hotmart. São livros digitais. Lembrando que no caso do Apocalipse, eu tenho ele também impresso, tá bom? Você prefere impresso? O Apocalipse somente eu tenho impresso. É isso. Por hoje terminamos aqui. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Quer saber alguma coisa da palavra? Manda para o seu canal A Palavra Responde. E no quadro Respostas, a gente vai procurar tirar a sua dúvida. Feito, pastora? Feito. Então, Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.